Oi gente, eu sou a Flávia Esper, estou aqui com o oráculo da semana. Que a gente vai falar hoje é um ser da mitologia japonesa, que nesse baralho está como deusa, mas nos lugares, pelo menos que eu li, que eu fui pesquisar, ela não aparece como uma deusa, mas como um espírito, chamado também de bruxa, que é Yuki Onna, que é chamada de bruxa da neve. E é uma figura que, ao longo das eras e dependendo do lugar do Japão, tem leituras um pouco diferentes. Algumas mais assustadoras, outras um pouco mais humanizadas, mais humanas, né, vamos dizer assim. Mas ela é como um fantasma, vamos dizer assim. Reza a lenda que era uma mulher que se perdeu e morreu numa nevasca, morreu congelada, no rigor do inverno japonês. E há várias histórias sobre ela que são extremamente aterrorizantes. Ela mata, ela congela as pessoas, né? Ela é um frio que mata. Ela tem também uma visão, várias histórias que falam sobre como ela atrai, quase como a visão que a gente no Brasil tem das sereias, né? Mas como ela atrai, encanta homens que estão ali perdidos no inverno, viajantes solitários, e como ela atrai essas pessoas e os mata. Em algumas histórias ela chega a constituir família, se relacionar, mas ela acaba muitas vezes desaparecendo. E em algumas outras histórias ela encontra alguns desses homens e não os mata por algum motivo, mas desde que eles não digam que a viram e quem ela é e nunca falem sobre esse encontro. Então, assim, uma das leituras que se traz é que a bruxa da neve, né, o fantasma, o espírito da neve, ele é uma personificação tanto da beleza, porque ela é lindíssima, ela é descrita como linda e com um kimono esvoaçante, quase transparente, e como ela talvez representasse a beleza do inverno japonês, mas também o rigor do frio. E um frio excessivo, ele mata. Uma das leituras que se tem dela é de que ela representa também a solidão do inverno. Uma solidão que pode matar, né? A falta de aconchego, a falta de calor pode matar num inverno muito rigoroso. No Brasil a gente não tem tanto isso, mas a gente tem outras coisas que simbolizam o inverno, né? Ou que o inverno simboliza. Há momentos na vida em que a solidão é muito grande, o isolamento é muito grande. E não é porque há neve na porta e eu não posso sair de casa, ou porque é frio demais lá fora, mas é porque há momentos e há vidas em que isso acontece, né? E a solidão e a falta de calor humano, a falta de aconchego, a falta de presença, de toque, pode congelar, pode matar. E há vários estudos hoje em dia que mostram o quanto a solidão adoece, o quanto a solidão atrapalha até as funções mentais. Nós somos mamíferos, nós somos seres que precisam de vínculo, que precisam de grupo, que precisam de outras pessoas. Não é uma dependência de estar junto o tempo inteiro, mas a gente precisa desses momentos. E o inverno, ele é muito também uma metáfora desse ir para dentro, né? Desse ir para o interior e de às vezes se fechar e de às vezes se isolar. Então, uma das leituras que existe dela é de que ela representa não só o inverno em si, mas a solidão das pessoas que se perdem no frio, no isolamento, né? Tanto que ela atraía muitos viajantes perdidos na névoa, no frio, como uma metáfora, uma grande metáfora, talvez, desses momentos, ou dessas fases, ou dessas vidas inteiras, em que as pessoas experimentam, às vezes, uma solidão muito grande, né? Às vezes na velhice,
é mais comum, mas não só na velhice. Então, Yoko Ono, ela traz, para quem escolheu essa carta, uma pergunta, né, ou uma reflexão. Em que momento você congelou nos seus vínculos? Em que momento você se fechou e se isolou? Ou em que área, ou em que parte da sua vida você ainda está fechadinho ali, trancadinho ali, sabe? Como aquecer um pouco essa parte que ficou ali congelada ou que ficou ali isolada? Como acolher isso? Como colocar mantinhas, né, cobertores? Como aconchegar para que a vida volte ali? Ela também traz uma reflexão sobre como estão os seus vínculos. Se você é uma pessoa que tende a se isolar, isso vem de algum lugar, né? A gente que tem esse padrão não tem isso à toa. Então, ela traz também essa consciência, essa necessidade da gente tomar consciência do que a gente também está fazendo, de quais são os nossos movimentos de isolamento. É difícil pedir ajuda? É uma pessoa que se fecha, que quando vem alguma emoção às vezes não quer falar ou não quer nem sentir? Isso tudo leva a gente para um lugar de um inverno solitário e perigoso, né? Às vezes, para a gente não ficar vulnerável, porque já doeu, porque tem alguma história no passado, seja pelo motivo que for, a gente vai se isolando, se escondendo, se fechando, né? Só que isso impede também que a gente tenha vínculos de verdade. Isso impede que a gente viva de verdade. É como se a gente vivesse por trás de um muro de gelo, né? E aí não dá para dar a mão através de um muro de gelo. Os verdadeiros vínculos, eles só acontecem na vulnerabilidade, no encontro de vulnerabilidade. Não adianta também só um lado ser vulnerável, né? No encontro das vulnerabilidades. Então, para quem escolheu essa carta, é importante refletir um pouco sobre como anda esse movimento do isolamento, se a solidão é presente, se não se vulnerabilizar, ou se querer lidar com tudo sozinho, ou se isolar, né? Se isso é um movimento presente aí dentro, como fazer para buscar pessoas e lugares seguros? Como fazer, às vezes, quando a gente fica muito tempo num estado de solidão, ou quando há alguma estrutura ou alguma questão na vida que traz essa solidão muito grande, às vezes é como se a gente estivesse numa torre no meio do nada e sem portas, né? Como se não tivesse como começar a construir redes. Mas sempre há. Então, quais são os passinhos que eu preciso começar, ou que eu posso começar a fazer para encontrar lugares, para conhecer pessoas, não quaisquer pessoas, mas pessoas com quem eu possa aos pouquinhos construir um vínculo. E pessoas que possam, de alguma forma, trocar comigo, mesmo que não seja ainda um vínculo profundo, mas uma troca superficial, para que isso alimente, para que isso nutra a alma, traga calor, traga aconchego. Né? Como é que eu posso começar a pedir ajuda? Não a qualquer pessoa, mas como é que eu posso buscar pessoas, devagarzinho, a quem eu possa começar a pedir ajuda? Eu começar a compartilhar questões minhas, né? E se não forem pessoas, se for uma situação de muita solidão ou muito isolamento, como é que eu posso buscar uma terapia? O terapeuta também pode ocupar esse lugar, né? Dessa pessoa que vai estar ali, dando a mão, cuidando dessa solidão, acompanhando essa solidão, até que a pessoa possa encontrar caminhos para sair dessa solidão, né? Então, se você escolheu essa carta, é importante olhar para isso. Onde é que estão os seus pontos de apoio? Você tem pontos de apoio? E se não tem, está na hora de começar a procurar? Os pontos de apoio que você tem são de qualidade ou você continua se sentindo solitária? Se continua se sentindo solitária, ou você não está se abrindo, não consegue ainda confiar nos vínculos que tem, e aí é bom ver por que isso,
né? Porque nada é à toa nem por acaso. Ou talvez as pessoas que você tem ao seu redor não sejam vínculos ou pessoas realmente seguras, que te passem segurança. E aí é bom ver onde eu posso buscar outros vínculos também, né? Então, se você escolheu essa carta, é bom olhar até que ponto um retiro é saudável, até que ponto um retiro vira um isolamento não saudável. Até que ponto você tem lá a solitude, estar sozinho e curtir estar sozinho, até que ponto isso passa a ser uma solidão. E uma solidão não é saudável, né? E vai ali deixando a gente congelado nesse inverno, tá bom? E mais uma vez, deixem seus comentários aqui no Instagram, onde for, que eu gosto de saber se a deusa que vocês escolheram realmente fez sentido para vocês. Qualquer dúvida, pergunta, comentário, também podem mandar. E por favor, lembrem de se inscrever no canal, porque isso também me ajuda, tá bom? Um beijo, até semana que vem!